Olá pessoal aí do Explique Enem. Bom, antes de começar a nossa primeira aula de física, eu quero só me apresentar bem rapidamente. Meu nome é Romeu, eu tenho 22 anos, eu faço engenharia e eu vou dividir aí a cadeira de física com mais alguns professores. A gente vai começar primeiro falando de vetores e de física básica, depois eu saio, entra outro professor e depois eu volto para falar de dinâmica, leis de Newton e por aí. Então vamos começar aí com a aula de vetores, tá bom? Então vamos começar primeiro com a definição, né? Nada mais lógico. Então, como está escrito aí, a definição de vetores é o seguinte: todo vetor ele é um elemento matemático. O que é um elemento matemático? Um exemplo, número. Número também é um elemento matemático. Então, vetor, assim como número, ele é uma ferramenta que a matemática possui. Beleza? E além de ser um elemento matemático, ele é um segmento de reta orientado. O que quer dizer isso? Bom, vamos pegar aqui, basicamente, o segmento de reta orientado vai ser, isso aqui é um segmento de reta, a gente sabe, porque é como se fosse uma reta, só que ela é limitada, e o fato dela ser orientada nos indica o seguinte, simplesmente que ela tem uma setinha aqui em uma das pontas, que indica aí a orientação dela, beleza? Nada mais tranquilo do que isso. Certo? E aí o que é importante da gente saber desses vetores? 3 coisas. Todo vetor tem 3 características. São elas: o módulo do vetor. Então o módulo do vetor nada mais é do que o tamanho dele. Beleza? O módulo, a direção, e a direção aqui a gente vai caracterizar pela reta suporte a esse vetor. O que isso quer dizer? Ó, vou escrever aqui, direção. A direção ela é caracterizada pela inclinação dessa reta suporte. Então, vamos supor que isso aqui seja o meu vetor. Então, ele tem o tamanho aqui dessa lapiseira. Beleza? Ele está aqui numa direção que seria uma direção diagonal, por exemplo. Essa aqui seria a direção horizontal e essa seria a direção vertical. Então, direção é simplesmente a orientação aqui, a inclinação dessa reta. Beleza? E o sentido. Já o sentido ele é caracterizado pelo quê? Por onde está a seta, né? Em qual dos cantos aqui do meu vetor está a seta. Então, se eu tiver esse vetor, ele tem sentido para a direita, porque considerando que essa aqui é a setinha. Esse vetor aqui para a esquerda. Já esse vetor seria um vetor na vertical, sentido para cima. Esse vetor, um vetor na vertical também, né? E sentido para baixo, certo? Certo. Então, o que tu tem que saber desse cartãozinho aqui? Você tem que saber que vetor é uma seta, é uma setona, beleza? E ela tem essas 3 principais características: módulo, direção e sentido. Tem que saber que todo vetor tem isso. E a gente vai chamar essa parte de onde tem a setinha, vai ser a extremidade. E essa parte de onde começa o meu vetor, eu vou chamar de origem. Tá bom? Mas repara, eles não são as características de um vetor. As características principais é módulo, direção e sentido, tá bom? Por que isso é importante? Porque é assim que a gente vai verificar se determinados vetores são iguais. Então, o que a gente tem que saber é, para 2 vetores serem iguais, é necessário que todas essas 3 características sejam iguais. Então, um exemplo é, imagina um vetor para cima de módulo 3. E aqui eu não vou botar a unidade agora, não vamos nos preocupar com isso não. E agora imagina um vetor para direita aqui, né, horizontal para direita, com módulo também 3. Esses vetores são iguais? A resposta é não, eles não são iguais. Eles só serão iguais se eles tiverem o mesmo módulo, direção e sentido. Aqui eles só têm o mesmo módulo. Repara que a direção e o sentido são diferentes. Tá bom? E como é que a gente vai representar o vetor? A representação vai ser simplesmente o nome do vetor. Então vamos supor que esse vetor aqui vai ser o meu vetor V. E a setinha para cima indicando que ele é um vetor. Beleza. Passando agora, a gente vai ver as operações que a gente pode fazer com vetores. Lembra quando eu falei que vetor é um elemento matemático, assim como o número? Beleza. Depois que a gente aprende o que é um número, né, para que serve um número, a gente já começa a fazer operações com números. A gente soma número com número, multiplica número com número, divide, faz um monte de coisa, beleza. E a gente vai fazer as mesmas coisas com os vetores, tá bom? O que a gente vai aprender vai ser a multiplicação por escalar e a soma vetorial. E na soma vetorial eu gosto sempre de separar
Primeiro a gente vai aprender como representar o vetor, que ele vai ser o vetor soma, e depois a gente vai aprender como calcular o módulo do meu vetor soma, certo? Bom, vamos lá então, multiplicação por escalar. Primeiro vamos entender o que é um escalar. Olha, nesse sentido aqui, você pode entender o escalar como se fosse um número. Então, um número normal, 2, 1, π, menos 10, sei lá, qualquer número, entendeu? Beleza, bacana. Agora, então quer dizer que o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar um vetor por um número. E aí a gente tem que entender o que vai acontecer. Então vamos aos exemplos. Se eu pego um vetor v, por exemplo, aí repara, eu usei aqui a notação vetor, o nome do vetor vai ser o vetor v com setinha para cima. Beleza. E repara aqui que eu já usei a notação de módulo. Então toda vez que eu botar um v com a setinha e entre barras, isso significa o módulo do vetor v. Ou seja, o tamanho do vetor v. E aqui eu botei como se fosse 2u, 2 unidades quaisquer. Beleza. Então o primeiro exemplo vai ser eu pegar um vetor e multiplicar por 2. O que vai acontecer? Bom, é bem razoável a gente pensar que ele vai pegar esse vetor e dobrar ele. Ou seja, vai ser um vetor com o dobro do tamanho. Essa é a resposta. Vamos chamar de, sei lá, vetor A. Certo? O que a gente vai acontecer? Vai ser o seguinte. O vetor A, ele é simplesmente 2 vezes o vetor V. Beleza? E o que a gente tem que perceber do A é que ele tem a mesma direção, certo? Do vetor V. Ele tem o mesmo sentido, que está apontando para cima, né? Sei lá, na diagonal para cima. Só que ele tem o dobro do tamanho. É que aqui não pareceu, mas é como se ele tivesse o dobro do tamanho, entendeu? Beleza. E aqui, eu vou multiplicar por meio. A gente sabe que multiplicar por meio é a mesma coisa de dividir por 2. Então vai ser muito parecido com a de cima. Só que em vez de eu dobrar o tamanho, eu vou dividir por 2 o tamanho. Então aqui, vou chamar o vetor B. O vetor B, ele tem metade do tamanho do vetor V. Por quê? Porque eu multipliquei por meio. Beleza, então vou falar aqui, B é igual a metade de V. Aqui, pô, vamos lembrar. Se aqui eu dobrei no vetor A, eu dobrei o tamanho do vetor V, se antes ele media 2, então eu vou ter que o módulo do meu vetor A vai ter que ser 2 vezes 2, né? Que é 4. 4 unidades. Já no vetor B, eu multipliquei por meio. Então, o módulo do meu vetor B, ele vai ser o quê? Meio vezes o módulo do vetor V. Ou seja, meio vezes 2, que é quanto? Vou fazer aqui no cantinho. Meio vezes 2, você vai pegar, cortar o 2 com 2, vai dar 1. Então, uma unidade, beleza? E agora, eu peguei o V e multipliquei ele por menos 1. O que vai acontecer? Bom, toda vez que eu multiplicar por um número negativo, ele vai inverter o sentido do vetor. E repara aqui o seguinte, eu multipliquei por um número negativo, né? Então por isso que ele inverteu, só que eu multipliquei por 1. Foi menos 1, mas o módulo desse número é 1. Ou seja, o que vai acontecer com o módulo do meu vetor? Ele vai ser do mesmo tamanho que o módulo do meu vetor inicial. Então a gente vai poder dizer que o vetor C, ele é o quê? Menos 1 vezes o vetor V. E o módulo do vetor C? O módulo do vetor C, ele não vai ser menos 1 vezes 2. Ele vai ser simplesmente 1 vezes 2 mesmo, ou seja, 2 unidades. Então, para achar o módulo, eu sempre pego o meu número positivo e multiplico pelo módulo do vetor original. Ou seja, o que o menos está fazendo? Ele simplesmente inverte o sentido do meu vetor. Agora, e se o número que eu multiplicar for o número 0? Você concorda que eu vou diminuir eu vou pegar o módulo desse vetor e multiplicar por 0? Sim, ou seja, o vetor resultante, ele não vai ter tamanho, ele vai ser simplesmente um ponto. E aí eu vou chamar ele de vetor D. Pô, mas e aí, esse cara é um vetor? Ele vai ser um vetor meio específico, né? A gente chama esse vetor de vetor nulo. Então, o vetor nulo é simplesmente um vetor que tem módulo igual a 0, tá? E ele tem uma representação que é um 0, uma setinha. Tá bom? E outra coisa interessante também,
Na verdade é só questão de nomenclatura, não é muito interessante não. É só que o vetor C e o vetor V, eles são vetores opostos. Ou seja, eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, só que tem sentidos contrários, tá bom? Ou seja, eu peguei o V e multipliquei por menos 1. Então, o que a gente pode concluir da multiplicação por escalar? O que vai acontecer com o módulo, com a direção e com o sentido dos meus vetores resultantes? Bom, veja bem, o módulo ele pode mudar, certo? Ele pode aumentar ou diminuir, depende do número que tu vai botar aqui. Então, se for um número maior que 1, que o módulo seja maior que 1, o meu vetor vai aumentar. Se for menor do que 1, meio, né, que é 0,5, o meu vetor vai diminuir. Quando é que ele não vai mudar? Ele só não vai mudar quando eu multiplicar por 1 ou por menos 1, certo? Vamos para o sentido aqui, vamos pular a direção. O sentido, ele também pode mudar. Vai depender do quê? Vai depender se o meu número ele é positivo ou negativo. Se for positivo, o sentido mantém o mesmo. Se for negativo, o sentido muda. Agora, a direção é a única que não vai mudar nunca, certo? Então, pega essa conclusão aí, anota aí, tira teu print, sei lá. E beleza, vamos pro próximo. Beleza, dando continuidade aqui. Agora o que a gente vai falar é de soma vetorial. E agora a gente não vai misturar número, ou seja, escalar com vetor. A gente vai fazer vetor com vetor. E aqui então é somar vetor com vetor, beleza? E lembrando, primeiramente, a gente só vai pensar na representação. Como que eu represento o meu vetor, que a gente vai chamar de vetor soma. E para isso a gente aprende duas regrinhas, que é a regra do polígono e a regra do paralelogramo. Aí veja bem, eu não quero que tu decore nenhum desses nomes, tá? Só entende como fazer, beleza? Vamos lá. A regra do polígono, ela consiste em você pegar cada vetor e botar ele um atrás do outro. Seria origem com extremidade, entendeu? Então lembra, essa é a origem, essa é a extremidade. Vamos mostrar um exemplo aqui então. Eu vou pegar o meu vetor A, vou desenhar ele aqui. E aí, com a extremidade do A, eu vou botar a origem do B. Então eu vou pegar o B e botar ele aqui, sempre respeitando o tamanho, né, na medida do possível aqui, porque a gente não calcula perfeito, não tem problema. Mas sempre respeitando também a direção e o sentido. Beleza. E aí, a partir dessa sequência aqui, eu vou pensar o seguinte: qual é o vetor resultante que faz o mesmo caminho que o A e o B fazem? Vou explicar. Imagina que tu parte desse ponto e tu quer fazer esse caminho, o caminho do vetor A, o caminho do vetor B e chegar nesse ponto. Existe algum único vetor que consegue fazer esse caminho direto? Bom, existe. Esse vetor é justamente um vetor que, tem a origem no começo e ali a extremidade no fim. Então, esse meu vetor aqui seria o meu vetor soma. Beleza? Então, lembrar, na regra do polígono, eu tenho que botar sempre os vetores que eu quero somar, origem com extremidade, e depois ligar como se fosse o caminho resultante. Tudo bem? E aí eu posso escrever o seguinte, que o vetor A mais o vetor B é igual ao meu vetor S, o vetor soma. Certinho? Agora vamos nesse mesmo exemplo, só que fazendo a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo consiste, sei lá, em outro esquema. Então aqui, aqui eu botava origem com extremidade. Na regra do paralelogramo, eu vou fazer origem com origem. Ou seja, eu vou pegar meu vetor A, vou desenhar o meu vetor B, como eu falei, origem com origem. Respeitando, na medida do possível, tanto o módulo, né, quanto a direção, quanto o sentido de cada um. E aí, a partir disso aqui, eu vou desenhar um paralelogramo. Então tá aqui, ó. Isso seria um paralelogramo, quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Esse é o A, esse é o B, e está formado no paralelogramo. Como é que eu vou descobrir quem é o vetor S? O vetor soma. O vetor soma vai ser justamente essa diagonal aqui do meu vetor S, do meu paralelogramo. Então tá aqui o vetor S. Repara que, olha só,
Evidente que, né, eu não desenho tudo perfeitinho, então eu provavelmente não conservei aqui exatamente os mesmos tamanhos e os mesmos ângulos dos vetores, só que esse vetor S é para ser igual a esse vetor S, entendeu? Não importa a regra que tu usa, tu tem que chegar no mesmo vetor. Evidente que se eu tivesse um quadrilátero, né, sei lá, um quadro aqui quadriculado, bonitinho, aí ia dar exatamente o mesmo valor, o mesmo desenho. Mas aqui a gente pode escrever a mesma coisa. A mais B, o vetor A, mais o vetor B é igual ao vetor S. Show? É importante ter em mente aqui que a regra do paralelogramo ela é bem limitada. Por que ela é limitada? Bom, veja bem, imagina a regra do polígono que eu queira somar o A com o B mais um vetor C. Como é que ficaria aqui a regra do polígono? Bom, eu ia fazer o mesmo esquema. Um seguido do outro, origem com extremidade. Então, A, B, C. A, B, C. Beleza, depois que eu fiz origem com extremidade, o que eu faço agora? Pego o caminho resultante. Caminho em linha reta resultante. Esse aqui seria meu vetor soma entre o A, B e o C. Com a regra do polígono, fica tranquilo. Agora, com a regra do paralelogramo, não dá. A regra do paralelogramo só serve para dois vetores, beleza? Então, tem essa limitação aqui na regra do paralelogramo. Eu gosto sempre de pensar na regra do paralelogramo, um jeito para ficar mais intuitivo, é o seguinte, imagina que tem uma caixa, aí tu tá olhando a caixa de cima, entendeu? Essa é a mesa aqui, sei lá. E aí tem uma pessoa empurrando essa caixa, puxando, né, essa caixa para cá, então com uma corda, e outra pessoa puxando essa caixa para cima. Qual vai ser o caminho final da caixa? Não vai ser nem puramente para cima, nem puramente, né, para cá, nem puramente para a direita. Vai ser algo aqui intermediário. Como é que eu acho exatamente esse intermediário? Eu faço aqui a regra do paralelogramo. Vai ser justamente esse caminho aqui que a caixa vai percorrer. Entendido? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido tudo. E sempre lembro a vocês que qualquer dúvida que surgir, não hesite em procurar o plantão, tá? É muito importante que vocês tirem todas as suas dúvidas, não deixem nada para trás. E para aqueles que estão inscritos no Explica Enem, lembre-se que você ainda vai receber um resumo dessa aula no seu WhatsApp. Você vai receber também um PDF contendo todos os cartãozinhos que aparecem na aula e qualquer outro material que eu porventura acho que seja importante para vocês, vai estar no WhatsApp de vocês também, tá? Então é isso, a gente se vê, bons estudos, tchau!